Hoje nós vamos falar sobre um dos sinais mais importantes dado por Jesus a respeito do tempo do fim, a parábola da figueira. Esse ensino poderoso está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E ele é uma chave profética para discernirmos a geração em que vivemos e compreendermos quão perto estamos do arrebatamento da igreja e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas." Ou seja, assim como as estações da natureza anunciam que uma mudança está prestes a acontecer, os acontecimentos no mundo, especialmente em Israel, são sinais visíveis de que o tempo do fim se aproxima. E Jesus termina dizendo algo impressionante. "Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam." Isso é profético, isso é definitivo e isso é agora. Mas o que significa essa figueira, pastor Giovanni? Na Bíblia, a figueira representa Israel. Desde o Antigo Testamento, o Senhor comparava Israel a uma figueira plantada por ele. O profeta Jeremias, o profeta Oséias e o próprio Jesus usaram essa simbologia para falar da nação escolhida. E quando Jesus amaldiçoou a figueira estéril nos evangelhos, ele estava dando um sinal profético do estado espiritual de Israel naquele tempo. Um povo com uma aparência de religiosidade, mas sem frutos de arrependimento. Por isso, quando ele fala sobre a figueira voltando a florescer, ele está dizendo: haverá um tempo em que Israel renascerá. E esse será um marco profético que mostrará que o relógio do fim começou a girar novamente. E o cumprimento disso aconteceu diante dos nossos olhos. Em 14 de maio de 1948, depois de quase 2.000 anos de dispersão entre as nações, Israel voltou a ser reconhecida como Estado, exatamente como o profeta Isaías havia dito. Pode uma nação nascer num só dia? Sim, nasceu. Isso não é acaso não, gente. Isso é cumprimento literal de profecia bíblica. A figueira brotou novamente, o povo voltou à terra prometida, Jerusalém voltou ao centro do cenário mundial e as profecias que estavam adormecidas começaram a se cumprir em sequência. Isso significa que o relógio profético de Deus foi religado, a contagem regressiva começou. E se Israel é um relógio profético de Deus, então o tic-tac já está nos últimos segundos. E aqui está algo ainda mais extraordinário. Jesus disse que a geração que visse esse sinal não passaria sem que todas essas coisas se cumprissem. Então, se Israel floresceu em 1948, nós somos a geração da figueira, gente. Nós somos a geração que veria o cumprimento das últimas profecias e a manifestação do plano final de Deus. Nós somos a geração que pode presenciar o arrebatamento da igreja e da volta gloriosa de Cristo. Jesus disse: "Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora." Isso significa que o arrebatamento será repentino, inesperado, como ladrão que vem de noite. E só aqueles que estiverem preparados é que subirão. Por isso, mais do que estudar profecias, nós temos que estar prontos. É hora de termos azeite na lâmpada. É hora de manter o coração aceso. É hora de ser achado fiel. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele deixou claro que metade das que esperavam o noivo estavam dormindo espiritualmente. Tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Isso simboliza crentes que têm aparência de fé, mas não têm intimidade com o Espírito Santo. E quando o noivo chegou, meu amigo, foi tarde demais. Gente, o tempo de encher a lâmpada é agora, porque o noivo está vindo. Enquanto o mundo vê guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, peste, inversão de valores, esfriamento do amor, a igreja entende que isso são sinais das dores de parto. E o nascimento está próximo. O reino está perto de se manifestar. Mas antes que o juízo venha, o noivo vem buscar a noiva. E quando a trombeta soar, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão transformados. O corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. O mortal será revestido de imortalidade. E nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Este evento acontecerá
antes da grande tribulação, porque a igreja, a noiva de Cristo, não foi destinada para a ira, mas sim para a salvação. O arrebatamento será o resgate, o escape, a separação definitiva entre os que pertencem ao Cordeiro e aos que permanecerão para enfrentar o juízo. Depois que a igreja for retirada, meu irmão, virá um período de 7 anos de tribulação, tempo de engano, domínio do anticristo, guerra e sofrimento. Mas nós, a noiva, não estaremos aqui. Enquanto o mundo mergulha no caos, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, celebrando com o rei aquele encontro tão esperado. E é por isso que o florescimento da figueira é tão importante. Ele marca o início do cumprimento de tudo que Jesus disse. E Israel voltou. O cenário está pronto. O mundo está cada vez mais globalizado, unificado em cultura, economia e governo. Os avanços tecnológicos já permitem o controle que o anticristo exercerá. O sistema já está preparado. O palco já está montado. E o próximo grande acontecimento no relógio profético é o arrebatamento da igreja. A geração da figueira é a geração do arrebatamento. Será o dia mais glorioso da história da humanidade, gente. O mundo ficará em choque, tentando explicar o desaparecimento de milhões. Mas para nós, será o dia das bodas, o dia do reencontro, o dia em que a fé dará lugar à visão. Talvez alguém diga, mas tantas gerações já falaram sobre isso e nada aconteceu. É verdade, mas nenhuma geração viu o que a nossa está vendo. Nenhuma geração viu o renascimento de Israel, a globalização, a digitalização total da economia, a apostasia espiritual dentro das igrejas, o aumento do controle mundial. Tudo isso são evidências de que o tempo acabou. Nós somos a geração da figueira e precisamos viver com quem entenda isso. Não há mais tempo para fé superficial. É hora de renúncia, santidade e urgência. É hora de amar mais, pregar mais. É hora de deixar o Espírito Santo nos encher novamente, porque só quem tiver azeite subirá. Se há algo para consertar na sua vida, conserte agora. Se há pecado para abandonar, abandone agora. Se há pessoas para reconciliar, faça isso agora, porque o tempo é curto. A figueira já floresceu, o noivo está às portas. E quando ele vier, o mundo não estará esperando. Jesus virá como ladrão de noite, mas para quem vigia, ele virá como o amado esperado. O arrebatamento será o divisor de águas entre quem vivia para este mundo e quem vivia para o reino. A igreja de Cristo não foi chamada para sofrer a ira, mas para reinar com ele. Depois que formos arrebatados, começará a grande tribulação, o período mais sombrio da história da humanidade. Mas nós estaremos com o Cordeiro, celebrando, revestidos de glória, participando das bodas eternas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desanime. O mundo pode estar em caos, mas o céu está em contagem regressiva. A política pode parecer confusa, mas Deus está no controle. As nações podem se levantar, mas o Cordeiro já venceu. A figueira floresceu. O relógio já está marcando próximo da meia-noite e a trombeta está prestes a soar. Que o Espírito Santo nos mantenha firmes, vigilantes e com as lâmpadas cheias de azeite. Que não sejamos uma igreja adormecida, mas uma noiva desperta, apaixonada, preparada para o encontro. Porque em breve o céu se abrirá, a trombeta soará e nós veremos o Rei dos Reis voltando em glória e majestade. E naquele dia, a geração da figueira será conhecida como a geração arrebatada, a geração que viveu as promessas e viu o cumprimento da palavra. Que eu e você sejamos encontrados entre os fiéis, não apenas como espectadores da profecia, mas como participantes dela, homens e mulheres que esperam, pregam e vivem com os olhos nos céus e o coração no altar. Jesus vem aí, e quando a trombeta soar, que ele encontre em nós uma noiva santa, vigilante e apaixonada, porque de fato o Rei está às portas. Amém? Glória a Deus. Você gostou dessa mensagem? Você aprendeu alguma coisa hoje? Você ficou comigo até aqui? Eu quero saber. Se você ficou comigo até aqui, escreva aqui nos comentários. Eu sou apaixonada pelo noivo. Escreva isso. Eu sou apaixonada pelo noivo. Somos apaixonados pelo noivo, por Jesus. Então escreva que eu vou saber que você ficou comigo até esse ponto do vídeo e você já está automaticamente fazendo uma declaração para o noivo, né? Escreva, eu sou apaixonada pelo noivo. Que bênção. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil!
2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós
conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tinha lá leite, não tinha lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do povo da fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.